Olá a todos, eu sou Claudenir Scalzi, CEO da Conexus, e estou hoje aqui com Suzete Magalhães, nossa coordenadora de CS, e vamos falar hoje sobre um episódio 3 no tema gestão de embarques, controles por checkpoint. Mais uma vez, Suzy, muito obrigado pela participação. Ei, pessoal, muito obrigada aí pelo convite, né? Sejam muito bem-vindos. Espero que a gente possa tirar bastante dúvidas aí, e trazer bastante controle para vocês. Legal. Esse evento 3, ele é uma continuidade do nosso evento anterior, o evento 2, episódio 2, que a gente falou sobre a gestão de embarques, os controles de eventos automatizados de processo. O checkpoint, ele é uma continuidade dessa lógica dos eventos do processo, do follow-up do processo. Suzy, vamos logo na primeira pergunta principal. Antes de mais nada, o que é um checkpoint de processo? Bom, o checkpoint, falando da seguinte forma, ele lembra muito os eventos do processos, né, ou o follow-up que a gente falou no vídeo anterior. Então, ele é bem parecido, na verdade ele usa também, né, esses follow-ups, esses eventos, porém, o follow-up ele normalmente é muito extenso, né, muito completo, porque a gente controla ali nos detalhes, né, o que acontece no nosso processo, e o checkpoint não, o checkpoint são os eventos mais relevantes que a gente tem, né, dos follow-ups. Então, normalmente, checkpoint eles estão interligados, eles têm uma dependência, né, a gente costuma falar que são eventos pais e filhos, então eles precisam estar, interligados ali. Em resumindo a palavra, né, são os controles, são os milestones mesmo que a gente tem aí dentro do processo. Legal. Então, os checkpoints, eles são os eventos mais relevantes dentro do follow-up, aqueles que eu preciso Isso. fazer um acompanhamento mais de perto. E como você bem comentou, geralmente eles estão entrelaçados entre eles, né? Então, por exemplo, eu tenho um checkpoint de chegada do navio e o segundo do registro da DI. Então, o registro da DI depende da chegada do navio. Nem todos os casos, absolutamente falando, só simplificando, na maioria deles, né, seria isso. Para registrar a DI tem que ter presença de carga. Então, você tem ali esses checkpoints da lista dos follow-up, você escolhe os mais relevantes, o que é mais impactantes para a sua empresa. Lembrando que cada empresa pode ter um modelo diferente uma da outra, não tem um Isso. conceito único aqui, apesar de o mercado já ter meio que uma ideia de quais são esses eventos, e nós também no Conexus Cloud temos algo já pré-pronto ali para apresentar. Bom, quem precisa dessa funcionalidade hoje, Suzy? Bom, essa funcionalidade, né, ela atende todas as importadoras, exportadoras, despachantes, trades, então, todo esse mercado mesmo, né, de Comex, né, então, a gente acaba atendendo com essa funcionalidade. E voltando mais interno, para dentro das empresas, todos que fazem a gestão, né, dos processos dentro da empresa, eles também, né, essa funcionalidade ela atende. Então você que é um gestor aí, vocês têm essa visibilidade através do checkpoint. E aí esse checkpoint ele pode ser compartilhado, né, pode dar essa visão mais clara do que está acontecendo no processo, tanto para os clientes internos ou externos, né, então a gente consegue através de vários recursos aí, dar essa visão para os gestores e também para os nossos clientes externos. Perfeito. O Conexus Cloud possui essa tecnologia? E se sim, como isso acontece dentro da nossa plataforma, esse controle dos checkpoints? Não, perfeito. A gente possui sim, né, a gente tem alguns anos aí controlando esse checkpoint, né, esses eventos aí de forma mais detalhada. Então respondendo a pergunta sim, né, e a outra pergunta, né, como que isso acontece dentro da nossa tecnologia, então, a gestão de embarque por checkpoint, como eu falei, ela segue um modelo, de parametrizações, né, são os eventos, a gente consegue montar um plano linear desses eventos para o controle, né. Então, é de extrema importância que esses marcos, como a gente comentou novamente, são processos, são marcos que eles dependem um do outro, então é importante ter isso aí, bem definido, seguir uma ordem cronológica, como o Cláudio ele comentou. Tem uma ordem lógica para todas as empresas, né, mas
ele não precisa ser exatamente igual. Então, às vezes, uma empresa tem um marco que ele acha que ele considera, né, ou para o processo dele realmente é mais importante. Então, primeiramente, tem que ter essa visão, esses marcos, que serão controlados bem detalhado, né, e com isso a gente trabalha como balizador, então, a gente parametriza o sistema, e o checkpoint ele também serve como balizador para o analista, né, para quem está ali no dia a dia, dos processos. O checkpoint ele vai apresentar o último evento ocorrido, né, como a gente falou, tem uma sequência, então o checkpoint, uma vez vinculado ao processo, ele vai te mostrar o último evento ocorrido, o próximo, se o último evento que ocorreu foi, né, feito dentro do prazo, e quantos dias também você tem, para que o próximo evento ocorra. Quando a gente está falando aí, né, de, por exemplo, uma chegada de um navio, né, a gente precisa se preparar para os próximos eventos, então você tem o checkpoint ele te dá essa visão bem detalhada, e ele consegue através dos eventos que a gente falou no vídeo anterior, te mostrar também os prazos definidos, e aí o analista já consegue se preparar ali para o próximo passo dentro do processo. Legal demais. Então a gente falou lá nos eventos, a gente que tem uma visão de tudo que acontece no processo, que você monta, igual você comentou aí do episódio 2 que a gente fez juntos também. E o checkpoint são os eventos mais relevantes, a gente já comentou isso, e agora você trouxe um negócio muito legal aqui, que eu posso colocar prazos, além deles estarem interdependentes entre eles, eu também consigo colocar um prazo ideal para ele ser feito. Igual eu dei aquele exemplo da presença de carga e registro da DI, eu posso falar, ó, eu quero que no máximo em 2 dias o registro da DI esteja pronto. Então ele consegue trazer para a gente, tanto na visão operacional quanto na gerencial, esses checkpoints, esses milestones que estão atrasados, ou que estão dentro do prazo, ou que estão muito próximos do prazo de ser cumprido, né? Então a gente ali consegue trazer uma riqueza de controle gigantesca em cima do checkpoint. E eu tenho outra pergunta, Suzy. Eu vejo isso só em tela no Connexus Cloud ou eu consigo ver de outras formas, em outros locais? Como que eu posso trazer essa informação para os nossos usuários? Tá, perfeito. Como a gente falou, né, o checkpoint ele está bem vinculado ali ao processo, porque aí ajuda o analista, né, a ter essa visão, porém a gente sabe que o checkpoint não é só para o analista, não é só para quem está no dia a dia ali, lançando as documentações, verificando os prazos. Então a gente, além da tela, né, onde você consegue visualizar, a gente também trabalha com notificações, né, então a gente tem a possibilidade de configurar, disparo de e-mails ou alertas, então tanto gestores, né, ficam atentos, recebem, né, como a gente falou, controla muito o prazo, então, a gente fica ciente, através de outros recursos como e-mail ou pré-alertas, do que vai acontecer ou se aconteceu algum atraso, né, que a gente sabe que no dia a dia pode ocorrer, mas a gente sempre dá essas outras possibilidades. Então, respondendo à pergunta, não é só em tela que a gente consegue ter esse controle, a gente tem outros meios também de avisar aí a equipe, os gestores e os demais envolvidos no processo sobre o andamento, né, dos eventos, do checkpoint, esses marcos mais importantes conforme falamos. Excelente, fantástico, na verdade. Ô Suzete, a gente fala muito aqui para o importador, para o exportador, para trade, mas a gente também tem o despachante. O checkpoint para você, despachante, ele tem um poder gigantesco. Vou dar um exemplo aqui. Você fala o seguinte: quando eu tiver o checkpoint de LI registrada, eu vou cobrar do cliente um valor de tabela X por LI. Eu posso colocar que quando o processo for fechado, tiver o checkpoint de fechamento de processo, libera o processo para faturamento, prestação de contas para o cliente. Então, isso faz com que você não esqueça de cobrar o cliente, não esqueça de enviar as documentações. Então, isso tem um poder gigantesco. E por que dessa minha fala? Porque a Connexus atende o ecossistema do comércio exterior com o Connexus Cloud praticamente inteiro. Então, a gente tem várias formas diferentes de configurar e organizar essa visão de checkpoint dentro da nossa plataforma, trazendo esse poderoso recurso para você, cliente. E aí vem a minha pergunta: como o nosso cliente consegue ativar esse recurso dentro do Connexus Cloud hoje? Bom, como falado, né, o primeiro ponto é a gente definir. Como o Cláudio mesmo falou, a gente atende a gama do comércio exterior, né, então, se você é despachante, você pode aplicar um modelo diferente, né, se você é uma trade, você pode querer controlar outros eventos, na verdade são necessários aí para a sua operação. E aí como ativar?
tendo isso em mente, né, quais os vínculos, o que que você deseja controlar, quais os marcos mais importantes, a gente pode te ajudar de 2 formas, né, te ajudando a parametrizar o sistema, né, então, através do helpdesk ali você pode ter esse contato conosco, pode ser por suporte ou implantação, né, que aí é um acompanhamento mais próximo, então a gente consegue dessa forma, por helpdesk, né, fazendo tanto a parametrização como o treinamento. E por último, né, para que todos estejam na mesma página, a gente também consegue ajudar no treinamento da sua equipe. Perfeito. E você que não é cliente da Conexus, como que você conhece mais sobre essa solução? Nesse QR Code que está do outro lado ali da nossa imagem, no topo da tela, você consegue acessar os nossos conteúdos. No nosso site www.conexus.com.br, você vai conseguir conhecer mais sobre as funcionalidades do Conexus Cloud, solicitar a conversa com o executivo comercial e vir para o nosso ecossistema de clientes, será muito bem-vindo. Aproveito para agradecer a todos que nos assistiram aqui hoje, e principalmente a Suzete, que dedicou o tempo aí a trazer esse conhecimento, uma profunda conhecedora dos recursos do Conexus Cloud. Muito obrigado, Suzete, e até uma Obrigada, próxima a todos. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.